E aí, beleza? Eu insisto no ato de contemplar, sabe? O contemplar a natureza fornece meio que intimidade com Deus. É tão interessante a gente observar que por mais que o homem mexa, por mais que ele crie, que ele construa, que ele destrua para construir, até porque não se constrói uma casa sem, por exemplo, ferir o solo, sempre a natureza encontra uma maneira de agir com uma explosão de vida divina. Nós vivemos num centro urbano e às vezes eu me admiro, até ouvindo um vídeo, quando minha esposa ressalta a quantidade de animais que ao mesmo tempo se reportam. Estamos num centro urbano, como já dito, em meio a uma floresta de concreto, e aí se ouve gato, cachorro, pato, ganso, peru, saguim, por vezes araras passando, gaviões de vários tipos. Outro dia eu me surpreendi aqui, parece mentira, passando por cima do nosso telhado a 15, 20 metros de distância, lá ia um gavião com uma cobrinha verde em suas garras. Eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, parece mentira. Imagine o sujeito no centro da cidade, numa casa, numa laje da sua casa, e de repente, pô, cai do céu uma cobra por cima da sua cabeça. Parece mentira, mas havia essa possibilidade. É tanto que esse gavião simplesmente parou em cima de um prédio mais alto que o nosso, a uma distância de aproximadamente, sei lá, 60 metros, menos disso aqui, acho que 40 metros mais ou menos. E ele colocou o objeto do seu almoço ali e começou a esmagar o que eu acredito ser a cabeça da serpente com a pata lá em cima. Pancadas e mais pancadas. E depois rangou o seu almoço. Interessante que, por vezes, eu e a esposa aqui, algum tempo atrás, nós nos assustávamos até, porque há uma parte aqui em casa, na parte de cima, que não é laje, é telha, e de vez em quando a gente ouvia essas pancadas. Agora eu já sei do que se trata. Muito provavelmente os gaviões, ao caçar alguma coisa, chegavam no telhado aqui em cima e batiam com as patas fortemente para terminar de matar aquilo que caçava. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que contemplar a natureza faz com que a gente tenha mais e mais a presença do Senhor. E quando eu digo contemplar a natureza, não só são as nuances relativas ao natural, como o firmamento. Aqui nós temos a oportunidade de ver praia, etc. Bem, não é disso só que eu falo. É o contemplar da natureza humana, cheia de defeitos, como eu e você tem, mas com muitas qualidades, com expectativa, com esperança, com a boa ventura de ótimas ações, com o desejar do bem ao próximo, com a assistência, por vezes até com pecúnio, do dinheiro, uma cesta básica, com uma coisa ou outra, mas o desejar bem ao outro, o fazer o bem sem planejar algo em troca, entende? É raro, mas ainda existe isso. E eu lamento que o ser humano tenha encontrado através da publicidade de coisas ruins uma maneira de reverberar notícias e conquistar audiências. Sabe?
É óbvio que todos os dias acontecem coisas ruins, mas neste mesmo dia acontecem muitas coisas boas. E aí as manchetes carregadas de notícias destrutivas que impõem medo, terror, poderiam, por vezes ou mais vezes, serem estampa de nascimentos, de boas ações, de contextos que elevem a moral, a esperança, a expectativa de vida. Falar de curas mais vezes do que falar de doenças. Falar de nascimentos mais vezes do que o contrário disso. Ressaltar, quem sabe, as qualidades humanas, provocando que a massa se evoque a praticar com mais atenção, com mais envolvimento tais ações. No mais, isto posto, desejamos que possamos ser instrumento, e você também, de um mar de esperança que se perfaça em meio à sua, em meio à minha vida, à sua vida, à vida de nossos familiares, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela e pessoas da vida do dia a dia. É interessante a gente observar, e eu tive diversas experiências nesse tipo. Em boa parte das vezes as pessoas estão tão carentes, mas tão carentes, que quando você pergunta, e aí, tudo bem? Como é que você está? Existem pessoas que, exagerando um pouco, elas, eu estou bem, eu nasci em 1934, eu quando tinha 5 anos, elas vão querer contar toda, e era apenas um cumprimento, uma formalidade vinda de educação, essa que faz tanta falta, a educação doméstica. Mas o que eu quero dizer com isso? Estejamos atentos que as pessoas necessitam, primeiro, de atenção e segundo, de serem compreendidas. Que Deus a todos abençoe. Sucesso!